Não me lembro de um dia na minha vida que eu não tivesse inventado histórias, imagens para as histórias. Meus pais trabalhavam fora, meus irmãos faziam faculdade e eu ficava muito tempo sozinho, com histórias em quadrinho, filme de ficção, desenho animado. Então, toda aquela overdose de cultura pop dos anos 80 e 90 eu vivi. E eu nunca consegui deixar nada no lugar, nada como era. Eu sempre tinha que inventar uma versão minha para as coisas. Eu sempre tinha que... Aliás, eu defendo muito que o que é ser meio que artista é isso, é você não se contentar com o status quo, de como as coisas são. Você tem que inventar, entendeu? E isso foi a minha vida inteira. Essa história começou, sobre o primeiro livro que eu terminei na minha vida, chama Os Filhos da Lua. E eu demorei mais ou menos uns 30 anos com essa história, para conseguir escrever essa história. Eu vou explicar o porquê. Eu, criando essas histórias, já tinham elementos da minha infância mesmo. Tarkon, que era um planeta alienígena, de uma história de quando eu era criança, que eu inventei. E nem tem alienígena nessa história. Então peguei outros elementos, peguei coisas do Mad Max, que era um filme que eu sempre adorei quando eu era criança. O Batman, que me influenciou em muita coisa na vida. Muitos personagens de filmes, saca? E aquilo tudo foi... E eu comecei a jogar RPG lá pelos 12, 13 anos de idade. E quando eu comecei a jogar, eu via... Eu não queria os mundos que os livros de RPG me impunham. Eu queria criar um mundo meu, como todo jogador de RPG quase mais criativo quer fazer. Só que aquilo ali passou de um mundo. Eu comecei a pegar personagens bons de amigos meus. Por exemplo, para quem lê o livro, tem personagens que a criação original não foi minha. A criação original foi minha, mas a concepção inicial deles, que era muito diferente da que eu dei no livro, eram de amigos meus que criavam fichas de RPG. Inclusive o nome deles está todo nos agradecimentos finais do livro. E o porquê, qual personagem. Então, mas assim, alguns personagens foram, a maioria foi, realmente saiu tudo da minha cabeça. Eu ia escrevendo essa história, só que eu tinha um problema, eu escrevia mal. Eu escrevo ainda, sim, em termos de... A minha revisora diz que eu escrevo muito bem, mas eu não consigo tirar da minha cabeça de que eu escrevo. Porque eu escrevi mal a minha vida inteira. Eu repeti 4 anos no colégio, por causa de português, inglês, qualquer língua, né? Eu era ótimo em história, matemática, física, tal, biologia, mas chegava em línguas, eu me ferrava. Eu fui apanhando, eu queria tanto escrever essa história, eu tinha alguma coisa em mim que falava, você tem que concluir isso. Eu não podia abandonar, mas isso é uma história de adolescente, Vladimir, você já está ficando velho. E eu tinha que concluir isso. Eu cheguei a uma conclusão que hoje eu vou começar. E eu comecei a escrever um manuscrito, depois eu passei para o computador. E como eu fui escrever isso depois de adulto, escrever mesmo, eu só tinha manuscritos soltos. Eu tinha pedaços da segunda parte do livro de quando eu era adolescente, mas era tudo muito ruim, era tudo muito fraco, o português, a história não tinha nenhuma profundidade, era uma ficção científica, era uma aventura, entendeu? E eu sentia que aquilo ali não era mais o bastante. Eu sentia que não só tinha que ter, como eu já era um artista de pintura e de escultura formado, eu sabia que a forma importa mais que o tema. Então eu tinha que criar um livro com a forma da escrita, a arte da escrita tinha que ser melhor que o tema que eu tinha. E o tema tinha que ser mais elaborado. E eu pedi ajuda para a galera, eles tinham seus projetos. Eu entendo que eles não iam parar o que eles têm que fazer na vida para realizar um projeto meu que ninguém sabe se vai dar em alguma coisa. Isso é natural, ninguém pode ser julgado por isso. Mas eu tentava, eu cheguei à conclusão que eu ia ter que encarar aquela parada. E tinha quem me falasse, pô, você não tem talento, você desenha tão bem, por que você não vai desenhar?
Você vai ficar gastando seu tempo com uma coisa que você não é bom? Eu falo, eu não sou bom. Aí eu lembrei que eu cresci a minha vida inteira vendo filme. E lendo quadrinho. E lendo livro. Tentando, pelo menos. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, e criando histórias, sabendo fazer elas ou não. E eu aprendi muito de narrativa com isso. Muito de narrativa, do que é chato, do que não é. Do como tornar uma história interessante, de momentos que você deve enriquecer e de momentos que você deve empobrecer para destacar outro, como num quadro, só que você tem a dimensão do tempo, no livro, ou no filme, ou no, né? E eu fui estudar, fui apanhar. Eu dava para alguns amigos meus lerem, alguns amigos meus liam e falavam, ó, Vlad, você está errando nisso. A velha frase, né, conta mais, explica menos. Quer dizer, mostra mais e explica menos, né? Conta menos. E eu ia melhorando aquilo, eu ia rebuscando. E uma amiga minha, a Cíntia, ela veio aqui em casa há um tempo atrás e viu que eu estava em casa, desempregado, fazendo o livro. Viu o quanto era sério isso pra mim e ela me apresentou uma revisora, que é a Tânia, lá de BH, muito querida e tal. E a Tânia, a gente fechou lá para ela fazer o trabalho de revisão. Eu fiz uma revisão antes, para ter certeza que estava tudo como eu queria. Claro que eu acrescentaria mais coisas, mas se eu fosse ficar acrescentando, eu ia ficar escrevendo pro resto da vida. Aí a Tânia pegou e tá revisando, vai ficar pronto no final de setembro. E aí eu acho que eu posso entregar uma peça aceitável até para quem escreve bem, para quem lê livros de escritores profissionais. Porque eu consegui melhorar muito, mas melhorar muito não quer dizer que eu me tornei um profissional. Um escritor escrever é uma forma de arte muito complicada e eu apanhei muito para escrever esse livro. Apanhei muito, eu usei todo o meu intelecto para, de repente, não conseguir, eu não sei, eu não tenho muitas críticas. Tenho críticas boas todas, mas eu preciso que o público veja para que eu realmente tenha noção se aquilo tá bom ou não. Eu agora vou falar um pouco da história e um pouco dos personagens e da criação deles e da minha criação. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Depois de muitas reviravoltas de quantos livros ia ser, de como ia ser, de não sei o que, era muita informação que eu tinha na época que eu fui escrever, muitos personagens, e eu fui enxugando tudo. Eu fui fazendo como se fosse um diretor de cinema. Eu fui tirando tudo que não era importante, para reduzir bem a história. Era um livro que ia ter umas 1000 páginas, ficou com cerca de 330. E eu fui tirando tudo que era irrelevante. Todos os personagens que eram besteira e até alguns que eu coloquei e tirei um pouco da força deles para destacar os mais importantes. Os personagens, o Rashin eu criei quando eu era muito jovem. O Rashin era um tipo de Batman árabe. Você pode ver que a minha influência de vida, cresci nos anos 80, é o Batman, o Darth Vader, ele é o Darth Batman, sabe? Não é? E o Rashin, ele foi um personagem que era o meu personagem sempre. Rashin vem do Rassassin, Hashishin, assassino. E ele era um personagem no livro, quando eu concebi ele era só um amigo do Isaac, que era um personagem judeu. Eu queria botar um personagem árabe, amigo do personagem, que sempre me incomodou muito como descendente de árabe, ter essa divisão dos povos, são o mesmo povo, entendeu? Só que um mais branco, o outro tem um nariz menor. Mas é o mesmo povo, então eu sempre achei incoerente essa parada. Então eu botei o melhor amigo do Rashin, o melhor amigo do Isaac. Na verdade o Rashin era sim um personagem secundário, a início. E ele era um amigo do Isaac, que era como o Isaac era um policial no início, só um policial, o Rashin entrou como um amigo árabe dele, mais esquentado, vamos dizer assim.
Aí o livro foi se desenvolvendo e era uma cidade futurista, era sempre já na ideia, na segunda parte do livro, era já no futuro, do mundo pós-devastado, naquela coisa. E eu fui trabalhando melhor o personagem, fui vendo que eu precisava de uma origem. Aí que eu escrevi o início, aí que eu voltei no tempo para 9.000 anos no passado e fui reescrevendo. Bom, a conjuntura final ficaram 4 livros. No livro ficaram 3 livros, porque o quarto personagem vem de ser. Eu decidi que a cronologia fosse por aluno. Primeiro por mestre e aluno. Primeiro é o livro do Zagabashi, que é o mais velho. É o primeiro livro, ele só conta uma pré-história, assim, ele conta o gênese da história. É uma ordem que vivia paralelamente à humanidade, não desperdiçando conhecimento com guerra, ou com pensamentos inúteis, ou com vaidades extremas, ou com castelos, ou simplesmente com pensamento, com acúmulo de conhecimento, com filosofia, com ciência, e sempre resolveu viver à margem. Era um povo que vivia no mar, em atóis, bem longe das outras pessoas, geralmente no mar, perto do norte da África, ali perto de Marrocos. E na história, esse povo é a história do Zagabashi até a Segunda Guerra Mundial. Aí o livro do Zagabashi vai até ali. Na Segunda Guerra Mundial começa o segundo livro, que é o livro do Hashishin. O homem, como eles chamam os ordinários, eles descobrem o poder do átomo, como você destruir o planeta com bombas atômicas. E então o Zagabashi, que era a mente militar dentro daquele povo, resolveu que ele tinha que dar um aviso aos ordinários, que ele tinha que falar: olha, vocês não são donos desse planeta, vocês não estão aqui. E sim, a inspiração é direta de um dia que a Terra parou, de 1954, se eu não me engano, que chega o alienígena para falar: olha, vocês vão destruir o planeta. E o Hashin chega na mesma época, ele chega em 1959 e ele começa a atacar a Rússia e os Estados Unidos. A história se trata disso, eu não vou dar spoiler do livro. Depois existe o livro de Marte. O Marte, sim, era o herói original da história. O Marte era um herói muito idealizado. Eu botei um pouco mais de defeitos nele, eu botei ele com mais problemas, assim, até que ele não fosse tão bonzinho assim que nem ele era, porque eu não acredito que ninguém seja tão bonzinho, também que ninguém seja totalmente mal. O segundo livro é o livro do Marte. Não, o terceiro livro é o livro do Marte. E o livro para por aí. O Elias, que seria o quarto, ainda aparece, mas o Elias eu deixei para uma continuação. E o livro ficou dividido dessa maneira. Tem personagens que foram amigos meus que fizeram a base deles, como eu já falei. Por exemplo, o Rodrigo Silveira botou o Gambatar, que era um amigo do Marte, que eu boto no livro. E o Gambatar era um tipo de plágio do Subotai, que era aquele amigo mongol do Conan, o Bárbaro, aquele arqueiro. Só que eu dei uma incrementada na personalidade do Gambatar, na história, totalmente diferente. Mesma coisa, por exemplo, Gustavo Oliveira criou um personagem que eu nem lembro qual era o nome, que eu no livro botei de hambúrguer, que era um personagem deformado. E ele era um cara que o símbolo dele é a segurança, né? Ele é um cara muito seguro, mesmo sendo feio, deformado, ele é muito seguro de si. Alguns outros personagens foram criados. O Daniel Schmidt, por exemplo, ele fez a primeira concepção do Marte. E, lógico, ele ficou completamente diferente da concepção do Daniel Schmidt. O Gro, a primeira concepção foi do Daniel Schmidt. O Marcelo Castro, a primeira concepção do Isaac era do Marcelo Castro. Então eu peguei esses personagens e criei uma história com eles. E comecei
dar símbolos para eles, a colocar elementos. Esse cara vai representar isso na história, esse cara vai representar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude na história. Por exemplo, um dos personagens que eu acho que é o que o pessoal mais vai gostar, eu me inspirei em todos os bêbados e malucos que eu conheci. Eu conheci muito maluco na minha vida, velho. Eu conheci muita gente doida que você não acreditaria, assim, que não para de beber, que não para de se drogar, que não para de fumar, que é muito louco, que saca uma estupidez imensa de pessoa. E o Wolff, ele é isso. Eu botei ele como um retrato do século XX. Ele é consumista, ele é machista, ele é homofóbico, ele é bêbado, ele é maluco, ele é desagradável, ele é grosso, entendeu? E ele provavelmente vai ser o personagem mais querido da história. O Rachin sou eu. O Rachin, quando eu escrevi o Rachin, eu pensava, se eu tivesse sido colocado nessa situação, nessa vida que ele foi, é o que aconteceria comigo. Tudo que eu pensava no que ele ia dizer, eu pensava no que eu, tendo aquela vida, foi um exercício de tentar viver outra vida, muito doido, e que se eu tivesse tido aquela vida, qual decisão eu tomaria, né? Você tem o Ian, que é um tipo de Carl Sagan com Jesus, assim. É uma mente com Buda, é uma parada, né? E o vilão, cara, os vilões, né? Os vilões foram os caras que eu dei muita importância, assim, porque eu coloquei neles, enquanto Rachin era eu, o que eu gostava em mim, os vilões eram o que eu não gostava em mim e o que eu não gostava nas pessoas. E eu criei criaturas bem desagradáveis, assim, bem desagradáveis. Eu já coloquei o Mártir era o que eu gostaria de ser. O Elias, então, nem se fala. Que é mais assim, os vilões eu tentei botar aquela podridão mesmo, não só a minha, como a das pessoas neles. E eu acho que eu consegui fazer eles ficarem bem assustadores, assim, e bem reais. Uma coisa que todo mundo diz é que os personagens são muito reais. E isso me agradou muito. As pessoas têm dito que se fazem se auto-refletir quando leem. Eu escrevi ele como uma alegoria filosófica, em forma de ficção. E eu cresci com esses personagens, esse é o mais importante. Como eu escrevi ele a vida inteira, esses personagens me criaram. As roupas que aquela ordem usa são as roupas que eu uso. O cordão que aquela ordem usa é o cordão que eu uso. A filosofia de vida que aquela ordem tem é a filosofia que eu tenho. Então, como desde criança eu não ficava satisfeito com nenhum método, nenhum tipo de linha de pensamento exatamente como ela era, eu peguei tudo, misturei tudo e fiz a minha forma de pensar, que eu acho que todos deveriam tentar fazer. Eu acho que seria saudável para todo mundo, em vez de ficar seguindo cegamente alguém ou alguma coisa. Conhece tudo, conhece você e tenta descobrir o seu caminho, a sua forma de ver a coisa. Esse livro significou muito para mim. E agora eu vou falar um pouco sobre a questão da tecnologia. Eu sempre gostei de ser inventor. Eu era aquele moleque professor pardal, ficava, como eu já falei, ficava sozinho em casa, então eu pegava coisa, derretia ácido muriático, eu explodia, tomava na casa tentando viajar no tempo, com 6 anos, 8 anos. E então, quando eu falo, por que o Rachin é todo preto? Por que as maquetes são todas pretas? Por que é tudo preto? É uma influência do Batman? É claro que é. Mas não é só por isso, é porque tudo é feito de nanotubos de ligas, de nanotubos de carbono, polímeros de carbono, de grafeno. Então é tudo, e eu explico isso no livro de forma muito legal. Por isso que é tudo preto, é tudo inclusive para parecer mesmo que eles são uma sombra, que eles são bidimensionais, que eles são uma silhueta. Não apareceriam tantos detalhes no Rachin na literatura, ele seria uma silhueta preta.
porque ele não emana luz, ele não devolve luz à pintura da tinta da armadura dele. A parte da armadura é toda feita em cima de conceitos militares, de tecnologia militar, eu estudei muito isso. A parte espacial, eu estudei muito a ciência espacial. Tem uma mineradora de meteoros no livro. Aquela parte dos robôs, eu fiquei estudando conceitos de como algum dia realmente aquilo poderia acontecer. A forma que as naves espaciais voam, quando já tem naves espaciais no futuro do livro, eu usei a equação de Alcubierre, que você basicamente surfa em ondas gravitacionais, dizendo isso de forma bem simplória, né? Então tudo eu tentei usar. Nada por exemplo, se você num filme de super-heróis, não vou citar nomes, que eu gosto muito, tá? Mas por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que o cara toma um tiro de canhão na testa e 1 centímetro de blindagem, o cara fica lá tranquilão. Meu amigo, se toma um tiro de canhão na testa, você vira poeira de átomo, você some, seja lá qual for a tua blindagem. Não existe isso. Então no meu livro ele não é dessa forma. Existe ficção, existe a extrapolação da realidade, porém eu tento segurar mais, eu tento que seja mais ficção hard. Em alguns momentos eu apelei, é claro, mas nada como Sabre de Luz, assim. E essa parte toda de tecnologia eu dei, assim, até a construção arquitetônica das cidades, a funcionalidade, a parte política, a futurologia, eu estudei muito isso, do como a sociedade pode ficar, do quantos bilhões de pessoas tem, do quantos vai ter, do tal, guerra, eu estudei muito de guerra nuclear, principalmente, que é o principal medo do início do livro, né? Que é a guerra nuclear. E foi uma coisa que eu cresci muito. Eu estou começando a escrever o segundo, não imaginava que eu escreveria ele tão cedo, mas me bateu na cabeça a inspiração com ideias da adolescência. E agora vai ser muito mais a parte científica do que foi o primeiro. Muito mais a parte científica e filosófica até. Filosófico, o primeiro foi mais porrada mesmo. Eu sei que a galera gosta. E para concluir, eu acho que a mensagem do livro pode ser facilmente vista em Cosmos, do Carl Sagan. Quem pode salvar a humanidade? Entendeu? A gente tem tecnologia hoje para salvar o planeta, para viver aqui numa boa, para não existir mais fome. Não deveria existir fome, não deveria existir essa desigualdade social grotesca que tem, não deveria existir, não deveria, que eu digo, não é porque eu acho, não, é porque ou a gente chega nisso, ou é a morte, ou é a barbárie. No ano 2050 você vai ter cerca de 9 bilhões de pessoas, a maioria dos empregos vão ser feitos por robôs. Os únicos que vão ter empregos vão ser meus artistas, meus amigos. E assim mesmo não sei por quanto tempo. Até ensinarem pensamento abstrato a um robô, mas eu acho que isso vai demorar. Então a maioria de vocês vão ser 9 bilhões de desempregados no planeta com uns 2 graus acima do que é hoje, ou seja, a gente está bem ferrado se a gente não começar a pensar nas coisas agora. E o livro, o final do livro é a humanidade passando por essa adolescência tecnológica de se matar e simplesmente conquistando as estrelas e ganhando o universo, que é o que eu almejo, que é o que esse livro, assim como meus quadros, assim como todas as formas de arte que eu me envolvo, que a gente tenha um futuro mais Star Trek e menos Mad Max. E eu espero que vocês gostem do Filhos da Lua. Eu me esforcei muito e mesmo que não dê em nada, valeu a jornada.